Fala pessoal, Cris Fedrizzi do Design da Vida. Hoje estou aqui com Rafael Reis, fundador da consultoria Web Estratégica e também fundador da Nova Escola de Marketing. O cara é uma super referência do marketing digital, marketing de conteúdo no Brasil. Hoje também é professor do MBA na USP e professor no INSPER também, né? Autor do livro Marketing de Conteúdo, a moeda do século XXI. Hoje um dos principais livros, já recebi inclusive recomendações de amigos para ler o livro. Após aqui eu vou comprar esse livro. Olha lá, tá ali no vídeo, quem tá vendo o vídeo. Mas, ô Rafa, se apresenta pra gente, cara, quem é você? Eu tô muito curioso para conhecer também, de forma resumida, aí, o seu caminho, a sua trajetória. Se puder compartilhar com a gente. Bom, eu sou pai do Pedro e da Carol. O Pedro tem 5, a Carol tem 13. Eu tenho 41. Comecei a trabalhar aos 17 como web designer, fazia site para as bandas dos amigos. Aprendi HTML com o primo da minha namorada. Esse cara é amigo meu até hoje. Essa ex-namorada hoje mora na Austrália. Então, assim, eu acho que eu meio que traumatizei. Ela foi para o outro lado do mundo. Em 2002, eu montei meu primeiro negócio, que era uma produtora de sites. Nessa época, eu abandonei uma faculdade de arquitetura na Unicamp. Já era a segunda faculdade que eu abandonava. Eu só fui terminar na terceira, porque só tinha metade do tempo. E aí comecei a empreender muito cedo, aos 22 anos, e assim, eu nunca tinha sido treinado para isso. Minha família é uma família de funcionários, né? Não de empreendedores. Eu só tinha um tio, de 9 no total, que empreendia. Aí, em 2010, eu saí de lá, montei um outro negócio, que é o Web Estratégico, é um negócio que eu tenho até hoje. Hoje eu tenho um sócio, eu fundei sozinho, mas hoje eu tenho um sócio. E em 2016, eu montei uma escola de marketing digital com outro amigo também. Hoje, todos os sócios que eu tenho são meus amigos, isso é parte dos princípios, assim, é parte da regra. E, cara, eu sou um cara apaixonado por estudar e por compartilhar conhecimento. Eu sempre fui autodidata, sempre gostei de estudar por conta. E aos 25 anos eu fiz o Empretec do Sebrae. Ali eu tracei as metas, né? O treinamento você traça metas para 5 anos. Eu tinha 25 na ocasião. E eu tracei metas para 15 anos. Tracei metas que eu queria cumprir até os 40. E aí, aos 38, eu tinha cumprido as 5 metas que eu tracei. E aí eu entrei numa crise de identidade, tipo, o que eu vou fazer da porra do resto da minha vida, né? Já fiz tudo que eu queria fazer antes dos 40, agora o que eu faço da vida? E foi a partir daí que começaram a acontecer uma série de coisas na vida pessoal e eu descobri que eu não vivia, eu só trabalhava, né? Eu não trabalhava para viver, eu vivia para trabalhar. E a partir daí muita coisa começou a mudar na minha vida. Eu continuo trabalhando para cacete, continuo sendo workaholic, mas eu aprendi a valorizar muitas outras coisas na vida além do trabalho. E o que foi essa mudança, assim? Qual foi a chavinha que virou? O que você percebeu? Você falou, putz, cara, depois que eu alcancei os meus objetivos aqui, o que virou de chavinha? As coisas foram mudando aos trancos e barrancos, assim, não foi uma virada de chave suave. Na verdade, esse processo foi o fim de uma falência, né? Em 2014, a Dilma deu um calote no ecossistema da saúde no Brasil. Boa parte dos meus grandes clientes eram da área da saúde, a gente quebrou na consultoria. Eu fiquei 3 anos pagando essa dívida e, ao final desses 3 anos, eu entrei num processo de reconstrução. Isso foi em janeiro de 2016. Então, esse processo durou 2016 inteiro. Nesse ano, eu fiz um processo de coaching, eu fiz terapia, eu fiz mentoria de negócios, eu li muitos livros pessoais, eu sempre fui de ler muito livro de negócio, mas eu fui ler livros sobre a vida, fui ler livros de filosofia, fui ler outros assuntos. E aí, em 2018, que foi quando eu completei os 38, eu bati a última meta que faltava ali da minha lista. E nesse processo, 2016, 17, 18, aconteceram muitas coisas boas na vida, né? Eu escrevi meu livro, eu pude estar mais tempo com as crianças, eu tive um sucesso muito grande na carreira, eu comecei a finalmente ganhar dinheiro na vida, né? Trabalhei durante 20 anos só pagando conta, só pagando boleto. E aí, de repente, eu comecei a ganhar algum dinheiro com aquilo que eu fazia e entender o processo, entender a mecânica de como se ganha dinheiro. Então, assim, o conjunto dessas coisas todas gerou uma nova visão de mundo.
né? Uma nova percepção. E não foi tudo fácil. Por exemplo, em 2019 eu me divorciei, né? Depois de alguns anos de uma relação instável, eu me divorciei e isso foi muito complexo, assim, muito profundo, muito pesado, muito sofrido. Foi um divórcio que foi muito arrastado. A gente até hoje não conversa bem, não se dá bem. Então, isso ainda tem os seus impactos. Mas eu acredito que a vida coloca esses desafios para a gente justamente para a gente crescer, né? Então, eu costumo dizer, minha vida não está perfeita, mas está muito melhor do que já foi, né? E todo mês tem que ser assim, né? A perfeição a gente nunca alcança, mas se a cada mês está melhor do que era antes, estamos caminhando no sentido bom. E, cara, nesse processo de autoconhecimento, eu também eu fiquei um ano, uma vez, investi nisso também, fiz terapia. Cara, foi um momento, assim, de introspecção e que foi o momento mais difícil e mais importante da minha vida, assim. Eu posso dizer, por mais novo que eu sou, eu tive esses momentos, esse momento também, investi nisso, né? O que são algumas conceitos, conclusões, assim, que você chegou dessa época, chave, assim, que você fala, cara, puta, isso aqui, hoje para mim eu não negocio mais, sabe? Porque eu acho que é isso, tem algumas coisas que você começa a valorizar que você não valorizava, né? São essas viradas, assim, né? O que foram algumas coisas-chave? Cara, assim, o principal aprendizado do coaching vem de um exercício que se chama roda da vida, né? Você divide como se fosse uma pizza, né? Um círculo em 8 pedaços, e cada pedaço representa um pedaço da sua vida. E aí você preenche aquilo com o quanto aquilo está completo para você. O relacionamento pessoal, afetivo, o relacionamento com os amigos, o cuidado com a saúde, a realização no trabalho, ganhar dinheiro com aquilo que você faz e várias outras coisas. Fazendo aquele exercício e o processo de coaching, eu entendi o que era o tal do equilíbrio, né? Que é uma coisa que para os orientais é muito presente e para nós ocidentais não é, né? A gente costuma ser muito exagerado em um, dois, eventualmente três aspectos ali e costuma ser muito negligente em outros aspectos. E ali eu consegui entender que eu só teria uma vida naquilo que eu tinha concepção de uma vida boa se ela tivesse equilibrada naqueles fatores. Nunca vai estar um balanço perfeito, né? Nunca vai ser aquela coisa assim, nossa, tá tudo suave. A saúde tá ótima, o relacionamento tá ótimo, tô ganhando dinheiro a rodo. Mas assim, se nada tiver ferrado ali, tá muito bom, né? Se você não tem nenhum problema de saúde grave, se você não tem nenhuma dívida que você não consegue pagar, se o teu trabalho não te causa estresse, burnout, coisa e tal, assim, só de não estar ruim já é alguma coisa, né? Se você tirar pela média já é alguma coisa, mas a gente não pode aceitar pouco, né? Então isso foi uma das coisas que o coaching me bateu muito, né? A Fábia Cruz, que foi a minha coach, ela era muito exigente comigo nesse aspecto. Ela falou, você é muito bom, você não pode aceitar pouco. Você não pode aceitar menos do que você merece, menos do que é o justo, né? E aquilo mexeu muito comigo. Então, hoje, quando eu vou tomar uma decisão, quando eu vou fazer alguma coisa, eu falo, cara, é justo isso que está acontecendo? Eu estou sendo justo com as pessoas com as quais eu estou negociando? Era isso que eu esperava que ocorresse? Aquilo que eu esperava que ocorresse era justo? Né? Eu estou esperando demais ou eu estou esperando de menos? Então, assim, isso passou a me ajudar a tomar decisões muito mais ponderadas, a gerenciar a minha ansiedade, né? Eu não sou gordo à toa, eu sou gordo porque eu sou ansioso no atacado, e saber lidar com a minha ansiedade de fazer as coisas acontecer, puta, facilitou minha vida imensamente. Porque antes tudo que era projeto eu saía abraçando. Eu queria realizar tudo, queria ajudar todo mundo, queria fazer tudo, eu nunca dava conta. E aí eu achava que eu não era produtivo, que eu não era competente. Até o momento em que eu entendi que assim, ninguém daria conta de tudo aquilo. Nenhum ser humano daria conta. E aí eu fui aprendendo a organizar, a delegar, a priorizar, a esperar o momento de fazer as coisas. Então, tem um negócio no qual a gente está entrando agora, que eu estou esperando para entrar desde fevereiro. Mas agora está no momento de fazer a coisa acontecer. Se a gente tivesse feito antes, teria sido um mau momento. E agora a gente sabe que é um bom momento para fazer. Ah, mas é o momento ideal? Não existe momento ideal. Não existe a hora perfeita de fazer. Você falou que aos 20 e poucos anos você fez um processo de autoconhecimento. Cara, provavelmente você vai fazer isso uma vez por década.
Porque hoje você entende a importância disso. Então, quando você fizer lá os seus 30, você vai fazer de novo. Aos 40, você vai fazer de novo. Aos 50, você vai fazer de novo. Porque você vai evoluir tanto ao longo da vida que o Cris de 30 anos vai ser muito diferente do Cris de 20. O Cris de 50 vai ser outro cara, vai ser irreconhecível para o Cris de 20. Né? Então, diga. Pergunta, eu tenho várias perguntas já aqui. Esquece a pauta, né? Vamos fugir dessa pauta aqui, eu tô curioso para investigar. Isso tem muito a ver com dizer não, né? Você sente isso também? De foco demais, de dizer não? Demais. Melhor aprendizado da vida é dizer não. Inclusive, estava falando isso agora com o meu sócio ali, antes da gente começar a gravar. Ontem a equipe estava em reunião com o cliente, é o nosso cliente mais complexo, mais desafiador, mais difícil de lidar. É uma empresa global, líder global no que ela faz, e os caras são extremamente exigentes. E eu estava de ouvinte na reunião, e a equipe estava desempenhando muito bem. Mas o cliente começou a criar um cenário e levar eles para uma decisão que seria uma péssima decisão. E eles, culturalmente, a gente tem dificuldade em dizer não. Né? De olhar para alguém e falar, não, eu não vou atender a sua demanda. Eu não vou satisfazer o seu desejo. Não, eu não posso. Ah, mas você não tem tempo. Não, eu não tenho. Esses dias, me convidaram para um projeto de co-marketing e, cara, a gente está num momento crucial. É mês de novembro, é mês de renovação de contrato para o ano seguinte, é mês de definição de orçamento para o ano seguinte, é mês de Black Friday, em que todos os meus clientes varejistas precisam de muita atenção e de muita produção. É mês em que todos os meus alunos estão no momento crítico de faturamento, porque eles são prestadores de serviço. Então, em dezembro e janeiro, a renda deles cai abruptamente. É um mês que me exige muito. E aí começou aquela coisa, tipo, manda um e-mail. Deu 24 horas, não respondeu o e-mail, manda uma inbox. Deu 24 horas, não respondeu, manda outra inbox em outro canal. E aí começou aquele negócio de ficar te cercando. Eu falei, cara, é o seguinte, eu não vou dar conta de fazer o projeto do jeito que você quer, no prazo que você quer. Vamos adiar isso para 2021? Agora não é uma boa hora para mim. Eu tenho vontade de fazer, mas agora eu não estou dando conta. E às vezes é você dizer não para coisas boas. Por exemplo, convidaram para dar aula em excelentes MBAs. Para coisa ruim é fácil. Falar não para coisa ruim é fácil. O que você não quer, a coisa mais fácil. Só que aí eu falei para o cara, eu me divorciei, eu fiz um acordo de divórcio em que eu fico com as crianças um dia por final de semana, alternando sábados e domingos. Esse calendário de pós que vocês montaram tem aula na sexta, no sábado e no domingo. O que significa que cada vez que eu aceitar uma aula com vocês, eu estou passando 24 horas a mais longe dos meus filhos. E não existe negociação possível de eu ficar um final de semana inteiro com eles e no outro não. É assim, ou eu aproveito aquela data ou eu perco. Então, eu vou abrir mão de dar aula para vocês. Não, mas não pode porque os alunos têm expectativa, porque a gente falou que você ia ser professor, porque as pessoas estão esperando. Eu falei, cara, eu sinto muito. Entre os meus filhos e qualquer coisa, meus filhos. Isso é inegociável. Não, mas a gente paga o dobro. Eu falei, cara, eu não estou falando de dinheiro. Não estou preocupado. É uma decisão de cunho pessoal e não tem negociação. Assim, não tem para onde ir. Eu sempre tive dificuldade de falar não. Eu sempre fui aquele cara amigão, solícito, disponível, que ajuda todo mundo e, tipo, aí o que acontecia? Eu não priorizava os meus projetos, os meus objetivos, os meus desejos, e eu estava sempre ajudando alguém. Então, é ótimo isso para todo mundo, mas é péssimo para você. Então, assim, cara, quantas pessoas eu não ajudei com curso, com palestra, com consultoria, com um monte de coisa, e eu não tinha tempo de escrever meu livro. Até o dia que no coaching eu priorizei, eu falei, não, esse ano eu vou escrever meu livro, enfim, fui lá escrever o livro. Então, assim, agora está na hora de fazer isso de novo. Só que agora tem tanta coisa boa acontecendo que eu falo, cara, o livro vai esperar. Eu queria muito escrever o primeiro. Escrevi o primeiro, foi muito bom, a experiência é sensacional e ele me rende frutos todo santo dia. Mas, hoje, escrever um segundo, eu ia ter que abrir mão de tanta coisa que aí entra naquela decisão. Não é o momento. Então, eu tive que falar não para escrever o segundo livro. Vamos falar de timing, essa questão de timing, que eu acho que é curioso, assim. Nos negócios é uma coisa super importante, né? Timing, às vezes a gente acha que não, mas puta, faz uma diferença. Por exemplo, se eu começar um Facebook agora, como que eu, né? Enfim, timing faz muito sentido. Então, assim,
Mas como que você avalia essa questão de time, assim, olhando, fazendo uma retrospectiva até para a vida, assim, hoje você está passando dos 40 ali, 41. né? 41. Olhando, fazendo essa retrospectiva lá de quando você setou a meta dos próximos 15 anos e tal, o que você consegue ver de milestones, enfim, timing, assim, de maneira geral? Qual que é a sua visão disso? Como que você avalia? Cara, eu acho que tem 3 respostas possíveis aqui. A primeira delas é a mais óbvia: experiência. Cara, é normal que você precise se fuder para aprender. Padrão. Assim, ninguém aprende com as coisas dando certo. Você só aprende quando dá errado. Né? Aquela frase, sabedoria popular, que é muito boa, né? Mar calmo não faz bom marinheiro. Mas como é que você sabe se o tempo vai estar bom ou vai estar ruim? Cara, às vezes é intuitivo. É porque a gaivota mergulha de um jeito e o subconsciente do cara já aprendeu a ler aquele movimento e fala, vai chover. Ou é porque a umidade do ar está com um cheiro diferente. Porra, mas que lógica tem isso? Cara, não tem lógica, tem experiência. Tá? Então, essa é a primeira coisa. Aí o pessoal fala, ai, mas eu não vou fazer nada porque eu não descobri meu propósito. Ah, vai te catar. Você não vai descobrir seu propósito sentado no seu quarto, meditando, em posição de chakra, sentindo cheiro de velas aromáticas e ouvindo música relaxante. Cara, você vai descobrir seu propósito na trincheira, com granada explodindo e tiros unindo no capacete, sabe? É na estrada que você descobre o caminho. É fazendo as coisas que você vai descobrir aquilo que é bom e que você gosta ou não gosta. Não é tipo lendo... Ninguém aprende a fazer sexo lendo Kama Sutra. Você tem que praticar. Ninguém aprende a dirigir jogando videogame. Você tem que dirigir. Né? Então, assim, você não aprende a tomar decisões não tomando decisões, evitando decisões. Você aprende a tomar decisões tomando péssimas decisões. Então, assim, é só a experiência que ensina. Você não aprende a cozinhar vendo um livro de culinária, né? Ou assistindo como é que ela chama lá? Ah, fugiu o nome. Assistindo alguém cozinhar na TV. Cara, você aprende a cozinhar cozinhando. Eu levei 36 anos para aprender a cozinhar, porque eu sou extremamente metódico, sou virginiano. Aí falava assim, bota o arroz até ele chegar no ponto. Eu falou, tá, mas são 32 minutos ou são 34 minutos? Não, é até ele chegar no ponto. Mas qual que é o ponto? Não, é quando você pegar e ele tiver assim, fofinho e gostoso. Mas e se ele passar? Você vai comer ele passado. Mas e se estiver cru? Você cozinha um pouco mais. Mas pode jogar água depois? Não é só antes? Né? E aí eu fui descobrir que cozinhar era uma alquimia, era um processo. É um relacionamento com os ingredientes. Não é simplesmente picar um monte de coisa, jogar na panela e esperar ficar pronto. Né? Então, assim, essa é a primeira resposta possível. A segunda é, trabalhe a sua intuição. Quando eu li o Malcolm Gladwell, um livro que chama Blink, A Decisão num Piscar de Olhos. Não sei se ainda tem novas edições, mas se não tiver, tem na estante virtual. E ele fala muito sobre a intuição. Boa parte do que ele baseia o conhecimento dele na intuição vem de 2 cientistas, o Amos Tversky e o Daniel Kahneman. O Kahneman foi o cara que escreveu outro livro maravilhoso que é Rápido e Devagar. Mas ali o Gladwell ensina você a trabalhar com a sua intuição. Ele abre o livro falando sobre a falsificação de uma estátua. Né? Todos os especialistas olhavam para a estátua e falavam que tem alguma coisa estranha. Mas ninguém conseguia dizer o que era. Fazia teste de datação de carbono, estava certo. Tirava um extrato ali do mármore e comparava com o mármore das estátuas do Rodin, estava certo. Fazia teste, não sei o que, estava certo. Media laser, estava certo. Mas todo mundo olhava para a porra da estátua e falava, cara, tem alguma coisa estranha. Até que alguém foi lá e descobriu que era uma falsificação e provou que era uma falsificação. Qual que é o argumento dele? Cara, confia na intuição. O seu subconsciente é tão poderoso, o seu cérebro é tão capaz de botar um monte de coisas na balança e tomar uma decisão que você precisa aprender a confiar. Só que a gente, do sexo masculino, homens, é um bicho muito burro. A gente só consegue fazer uma coisa por vez. Se o homem estiver mascando chiclete e subindo escada, ou ele tropeça ou ele morde a língua. Ele não consegue fazer 2 tarefas ao mesmo tempo. Mulher é um polvo, ela faz 8 coisas ao mesmo tempo e ela não queima comida, ela não afoga o bebê, ela não esquece o gás aberto. Cara, é genial. E elas já vêm com o aplicativo Intuição instalado de fábrica. Homem não. Homem tem que aprender a desenvolver a intuição, a confiar na intuição. Então essa é a segunda resposta possível. Cara, como é que eu vou saber?
Você vai ter que desenvolver. Ah, mas e se eu confiar na intuição e eu tiver errado? Você aprendeu. Na vida, assim, ou as coisas dão certo ou elas viram aprendizado. Nunca tem erro. Né? Ah, mas eu errei o caminho. Não, você aprendeu o caminho errado. Né? Quantas vezes eu já me perdi em São Paulo, na época que não tinha Google Maps, não tinha o Waze, não tinha nada, era lista telefônica, bicho, era mapa para chegar nos lugares. E eu olhava e falava, eu já me perdi aqui antes. E aí eu fui aprendendo a andar em São Paulo, errando várias vezes alguns caminhos. Hoje em dia eu vou para qualquer canto em São Paulo sem me perder. A terceira resposta possível, cara, aí é assim, envolve muito autoconhecimento. É você desenvolver a capacidade de balancear o que casa com o teu objetivo de longo prazo e o que não casa. Só que onde é que isso dá errado? 99% das pessoas não têm um objetivo de longo prazo. Assim, enquanto eu tinha objetivos a cumprir, eu sabia onde eu queria chegar, era muito mais fácil eu decidir as coisas. A partir do momento que eu cheguei e aí eu tive que reconstruir esses objetivos, aí começou a ficar muito mais complicado. Então eu tive que desenhar novos objetivos. Só que antes eram coisas que eram muito mais palpáveis, eram coisas que eram objetivas, tipo escrever um livro, dar aula numa pós-graduação de primeiro nível, ser um palestrante reconhecido pela competência. Então, assim, a minha meta nunca foi ser famoso, foi ser reconhecido pela competência. Eu queria que as pessoas reconhecessem o meu trabalho porque ele era bom, não porque eu era famoso. Fama nunca teve no bagulho. Nunca quis ser, tipo, celebridade. Hoje eu vejo muita gente que quer ser celebridade e fala, mas você quer fazer o quê para ser celebridade? Nada, só quero estar lá no BBB e que as pessoas me conheçam. Falo, ah, tá, entendi. Então, assim, quando você desenvolve essa visão de longo prazo, fica muito mais fácil fazer as escolhas de curto prazo. Porque é aquela coisa de balancear. De falar assim, bom, se eu fizer essa escolha, isso contribui com onde eu quero chegar? Então eu vou escolher sim. Não, isso prejudica onde eu quero chegar. Então eu vou escolher não. E aí pergunta sobre isso, que aí tem uma coisa, é uma linha tênue aí. Porque, por exemplo, vamos lá, curto prazo e longo prazo. Quando que você consegue falar assim, cara, eu vou trocar esse prazer de curto prazo ou esse objetivo de curto prazo para o longo prazo, e quando que não vale a pena? Você fala, não, cara, eu tenho que estar vivendo agora. Exemplo, tá? Vou dar um exemplo, sei lá, alguém que está ouvindo aqui, o cara quer, sei lá, o cara quer escrever um livro, vamos supor. Mas ele é novo, sei lá, uma pessoa nova, ainda tem que criar mais uma bagagem, talvez não seja o timing ideal e tal. Mas para ele é um prazer escrever, ele quer escrever agora e tal. Começar a fazer isso agora. Será que seria melhor ele acumular bagagem, se planejar lá para o futuro, lá na frente, para no longo prazo ele escrever um livro? Ou ele começar agora, de pouquinho, já escrever? Sabe? Enfim, como que você balanceia isso de deixar um objetivo para o longo prazo e começar ele agora, sabe? Qual que é a linha aí Cara, para mim aí tem uma escolha muito clara. Assim, se ele escolher fazer o livro agora, ele vai se sentir bem com essa escolha? Então faz. Se ele escolher fazer o livro depois, ele vai se sentir bem com essa escolha? Então ele pode adiar. Então, assim, é o quanto aquela decisão vai agregar uma carga para você carregar. Se você precisa ficar voltando numa decisão o tempo todo, é porque você não tomou uma decisão confortável. Você não estava seguro quando você decidiu. E aí aquilo vira bagagem para você carregar, mas é uma bagagem ruim, é um peso. Quando aquilo vira repertório, do tipo, olha, naquele momento, isso é uma coisa que meu pai me ensinou, o meu avô ensinou para ele e ele me retransmitiu. É muito sábio isso. Você nunca sabe se vai ser uma boa ou uma má decisão no momento em que você decide. Só olhando em retrospectiva, você vai saber se você tomou uma boa ou uma má decisão. Então, assim, falar uma coisa que aconteceu comigo e hoje como é que eu aconselho pessoas de uma próxima geração a lidarem com essa questão. Eu tinha muita vontade de ir para fora quando eu tinha 20, 21 anos. Eu arranjei um emprego em Portugal, eu arranjei matrícula na faculdade, mas eu não consegui o visto, porque era um curso de 2 anos. E aí eu era visto como um imigrante em potencial. E naquela época ali, 99, 2000, 2001, muitos brasileiros emigraram para Portugal. E aí começou a existir uma pressão para diminuir esse movimento migratório. E eu não vivi essa experiência.
Cara, eu me remoí por isso durante uns 15 anos. Porque no momento em que eu não tinha mulher, filhos, responsabilidades, custos, eu não tinha bagagem para carregar. A minha vida caberia numa mochila. Eu não fui. E aí, durante muitos anos, eu me ressenti dessa decisão. Porque eu julgava que tinha sido uma decisão errada. Depois, no processo do coaching, eu ressignifiquei isso, né? Que é um processo dentro do coaching, você dá um novo significado para aquilo, e eu passei a entender isso de uma outra forma. Então, deixou de ser um peso. Então, eu abri minha mochila, tirei aquela carga e toquei minha vida. Eu não precisava mais carregar aquele peso. Como é que eu tenho aconselhado a nova geração a fazer isso? No ano passado, eu tive a oportunidade de conversar com os jovens de colegial lá da escola onde os meus filhos estudam, que é uma escola construtivista aqui em Campinas. E aí estava o pessoal do primeiro ano, segundo ano e terceiro ano. Tinha mais ou menos uns 200 ali. Falei, cara, se vocês puderem, não escolham uma faculdade aos 18 anos. Aos 18 anos, você não tem a menor ideia do que você espera que a vida venha a ser e do que é escolher uma profissão. É um peso muito grande para qualquer pessoa aos 18 anos. Se hoje eu pudesse conversar com o Rafael de 17 anos, eu ia falar, vaza, some. Vai viver 3 anos em 3 países diferentes. A saber, o primeiro deles, algum país de língua inglesa nativa. Estados Unidos, Reino Unido, Nova Zelândia, Irlanda, Escócia, algum país em que você possa aprender inglês nativamente e cuja cultura te interesse. Então, tem gente que gosta da cultura americana, vai para os Estados Unidos, tá valendo. Ah, eu gosto mais da cultura canadense, vai para Vancouver, beleza. Ah, eu gosto mais da Irlanda. Ah, então beleza, vai para a Irlanda e fica lá. Mas assim, domine inglês. Até os chineses falam inglês. Inglês é a língua global. Então, cara, não tem o que discutir. Aí vem a segunda parte, que é a parte muito louca. Vai para a China. Cara, se você sabe inglês, você vai sobreviver na China. Mas você não sabe a cultura dos chineses. Você não entende como o chinês se relaciona, como ele faz negócios, como ele lida com as outras pessoas. Se você passar um ano na China, assim como os Estados Unidos foram a economia dominante no século XX, a China é e será a economia dominante no século XXI. E se você souber fazer relacionamento e negócios com os chineses, você pode escolher qualquer carreira. Você pode ser médico, você pode ser engenheiro, você pode ser professor, você pode ser fisioterapeuta, você pode ser o que você quiser. E você vai ter o maior mercado do mundo à sua disposição a qualquer momento. Porque você consegue falar a linguagem e a cultura deles. E aí a terceira escolha é que é a mais difícil de todas. Aí eu deixo o leque aberto. Você pode fazer uma escolha, por exemplo, de ir para um país de cultura clássica, né? Eminentemente Europa. Então você pode ir, por exemplo, para Espanha, França, Alemanha, Itália, Suíça, Holanda, Dinamarca, ou então você pode ousar um pouco mais e ir para a Eslovênia, para a Estônia, para a República Tcheca, enfim, para países ali entre a Europa e o leste europeu. De repente, Noruega, Suécia, se você tiver coragem de aprender o idioma deles. Tem negócios muito bons acontecendo lá, mas é frio pra cacete. Tem que gostar muito de frio. Ou então você faz um bagulho louco e mete o louco de vez. Cara, vai para um país na África, vai para o Marrocos, vai para a África do Sul, ou vai para o Oriente Médio, vai para Dubai, vai para Arábia Saudita, vai para Israel. Então, cara, aí você acrescenta alguma coisa que vai ser um diferencial para o resto da tua vida. Cara, você já domina inglês e a cultura deles, você já domina mandarim e a cultura deles, e aí você vai estar escolhendo uma terceira via. Mas na hora que você for escolher uma faculdade, ou uma profissão, ou qualquer coisa, você tem um leque tão mais absurdo na sua mão, e aos 21 anos você vai ter a maturidade e a vivência de alguém de 30, 35. Então, assim, esses 3 anos vão valer mais para a sua vida toda do que qualquer faculdade, qualquer MBA, qualquer porra que você possa fazer. Vai valer mais do que qualquer herança. Né? Então, assim,
Hoje, se eu pudesse conversar comigo aos 17 anos, eu diria isso para mim. Eu falo, mano, vaza. Ah, mas o que eu vou fazer? Lava prato, filho. Faz comida, limpa a rua. Você só precisa sobreviver. O Você que que... está indo lá para aprender o idioma e a cultura. O que você vai fazer é o de menos. Isso que eu ia te perguntar. Por curiosidade, eu acho que você não sabia, mas por curiosidade, eu morei na China, né? Na verdade, não foi China, foi Taiwan. Quando eu tinha 17 anos, aí eu fui e fiquei um ano em Taiwan, morando na família, tudo. Então, quando você falou isso pra mim, eu falei, caraca, foi bem parecido assim, com a escolha que eu fiz. Que, cara, puta, isso me moldou meu caráter, assim, minha vida, enfim, minha visão de mundo e tal. Mas e o que são essas coisas fundamentais para aprender? Eu acho que tá ligado com aquilo que você falou antes da gente começar a gravar, de princípios também, de, cara, aprender a ser humano, assim, em sociedade, sabe? A se desconstruir. Eu acho que tá ligado com algumas coisas, né, em relação a isso. Cara, uma das coisas que fez muita diferença para mim, e aí eu tento passar isso para frente para os meus filhos, para os meus funcionários, para os meus alunos, para as pessoas que eu convivo, é que assim, cara, quanto mais cedo na vida você aprender a se sustentar e a ganhar o seu dinheiro, cara, melhor, muito melhor. É muito bom quando você sabe fazer dinheiro. Quando, independente da circunstância, você consegue trabalhar e pagar suas contas e fazer sobrar. Né? E não tem nada a ver com investimento. É assim, é sempre você estar numa condição em que você ganhe mais do que você precisa. Eu demorei 20 anos para chegar nesse ponto. Então, é um ponto que hoje, sabendo como funciona, eu pretendo que outras pessoas saibam. Então, você viver fora da asa de pai, mãe, vô, vó, padrinho, tio, amigos, cara, você está em outro lugar, em outro país, em outra cultura, em outra circunstância, e você tem que aprender a se virar, cara, isso é muito legal. Porque vai te dar uma habilidade de sobrevivência que é muito mais legal do que esses cursos de sobrevivência na selva. Quantos aviões caem? Sabe, tipo, quantas vezes você vai precisar sobreviver na selva? Agora, cara, pagar as suas contas, você vai ter que pagar todo mês. Os boletos vão chegar todo mês na sua vida até você morrer. E recentemente a avó da minha namorada faleceu. Cara, você paga boleto até depois de morto. E aí, tipo, eu já botei na minha programação aqui, até o fim de novembro eu vou resolver isso. Eu já vou deixar minha cremação e o meu caixão pagos. Porque, tipo, eu não quero ser enterrado, eu quero ser queimado e jogado no mato. Foda-se. Se eu pudesse queimar com óleo diesel, queima. Qual que você acredita, Rafa? Tipo, qual que é a sua visão assim, de Nada. mundo? Nada. É isso, Nada. é um pedaço Cara, eu não sou... Assim, eu tenho amigos em todas as fés. Eu tenho amigo judeu, eu tenho amigo católico, eu tenho amigo espírita, eu tenho amigo evangélico, tenho amigo protestante, tenho amigo da Umbanda, tenho amigo do Islã. Cara, eu conheço gente de todas as fés. Eu não tenho nenhuma. Eu sou saganista. Eu acredito em Carl Sagan. A hora que acabar, acabou. Virou pó. Né? A gente é poeira de estrela. Fim. A vida acabou, morreu, já era. Né? E existe até um negócio que é bem legal, que é a hipótese de Pascal. O Blaise Pascal foi um matemático do século XVII, se eu não estou enganado, e ele era um estatístico. E ele resolveu provar matematicamente que valia a pena acreditar em Deus. Então ele criou uma matriz e ele colocou: você acredita em Deus e Deus existe, você acredita em Deus, Deus não existe, você não acredita em Deus e Deus não existe, você não acredita em Deus e Deus existe. E aí ele prova estatisticamente que vale a pena acreditar em Deus. Ele só esqueceu de considerar que, nessa hipótese, Deus não é hipócrita. E aí, no dia do juízo final, vai chamar ele e falar: irmão, então você resolveu acreditar em mim porque se eu existisse, isso ia ser vantajoso para você. Então você vai ficar ali uns 100 anos no cantinho da sala para aprender a largar de ser imbecil. E depois você entra para o céu. Tá? Porque se Deus existe, ele não é idiota, né, cara? Então, tipo, você acreditar em Deus porque a vantagem para você é uma imbecilidade. Mas, assim, falando em fé, em coisas, cara, eu até publiquei recentemente no Instagram, tá faltando a terceira, que são 3 frases que me marcaram muito nesse processo aí dos últimos anos. Eu li um livro que chama Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl. Eu li também. Eu Cara, chorei no esse livro. livro Eu chorei nesse livro. esse livro é fenomenal, fenomenal.
E não é sentido de, tipo, propósito da vida, sentido de coaching, de nada dessas coisas. É de um sentido, assim, tipo, cara, o que tu tá fazendo na superfície do planeta, sabe? O que é que você veio fazer aqui para deixar o mundo melhor do que quando você chegou? E aí tem duas frases no livro. Uma delas é do Jung, né, que é psicólogo, um dos criadores da psicoterapia, e a frase é: você não é o que te aconteceu, você é o que você decide se tornar. Cara, isso teve um impacto muito grande, porque algumas pessoas muito próximas do meu convívio, assim, muito, muito próximas mesmo, são extremamente apegadas ao passado e a eventos do passado. E nunca conseguiram lidar com esses eventos, superar esses eventos e, eventualmente, até ressignificar esses eventos. E aí vivem uma vida muito sofrida, de somatização, de depressão, de angústia, uma vida, cara, muito dolorosa. Em algum momento, você pode decidir reconstruir isso que aconteceu com você. Não vou nem entrar na discussão aqui de quais seriam esses eventos, porque a gente não vai ter tempo para isso. Mas é uma frase que fez muito sentido para mim. Você não é o que te aconteceu, você é o que você decide se tornar. Então, você tem o comando da vida. Pergunta. Você decide onde você quer chegar. Felicidade é uma escolha? Se eu te disser que eu não acredito em felicidade... Vou matar as duas próximas frases, a gente volta nesse ponto. Boa. A segunda frase, ela originalmente é do Nietzsche, e aí o Frankl dá uma pequena ajustada nela. Como é que é? Quem tem um porquê suporta qualquer como. Então, o Nietzsche colocava isso do ponto de vista filosófico dele, né, dentro da abordagem filosofal que ele defendia, mas que, assim, se você tem uma razão para estar vivo, se você tem algo que te move, isso te ajuda a suportar qualquer circunstância. Então, você vê isso em relatos, por exemplo, de pessoas que suportaram extrema pobreza para conseguir dar uma vida digna para os filhos, de pessoas que suportaram muita humilhação para conseguir salvar alguém de uma determinada situação, de gente que se doou por outras pessoas, né? Em geral, essa razão acaba sendo colocada em outra pessoa, e aí você faz por alguém. Aquilo que você eventualmente não faria por você, você faz pelo outro, né? E o Frankl exemplifica isso com histórias que aconteceram dentro de Auschwitz. Então, que uma mãe e um filho estavam em alas separadas, sem a consciência da existência um do outro. E que quando o filho faleceu, a mãe faleceu no dia seguinte. Então, assim, é de arrepiar. Você fala, cara, a razão dela estar viva era cuidar do filho. A hora que ela não tinha mais o filho, ela não tinha mais razão de viver. Então, a frase é muito poderosa nesse sentido. Quem tem um porquê, suporta qualquer como. E a terceira foi uma frase que uma amiga minha, eu sempre falo nome e sobrenome, Camila Palhares. A Camila trabalhou comigo aqui na Web Estratégica. E em todo o período da falência, ela sempre me apoiou muito e sempre esteve do meu lado, não só como funcionária, mas muito mais como amiga. E ela me mandou uma frase do Churchill. Eu tenho até um cartão postal em algum lugar aqui no escritório com essa frase. Se você está atravessando o inferno, continue atravessando. Eu vou até tatuar. Eu fiz uma tatuagem dos meus filhos nesse braço, nesse aqui eu vou tatuar o Keep Going. Porque em vários momentos, desde que ela me apresentou essa frase, ela me ajudou a segurar a onda, sabe? A continuar. Falar, porra, tá uma merda, mas tá acabando. Né? Porra, tá uma zica, mas vai acabar. Tá difícil, mas tem uma margem ali do outro lado. Né? Então, se você... eu gosto até da sonoridade da frase em inglês. If you're going through hell, keep going. Se você está atravessando um inferno, e aí a tradução costuma ser um inferno, e não o inferno. Por quê? Porque você vai atravessar vários infernos na sua vida, e não um. Então, quando a gente fala, se você está atravessando o inferno, continue atravessando, você cria falsa expectativa de que você só vai ser testado uma vez na vida. E quando você diz, se você está atravessando um inferno,
continue atravessando, significa que você vai ter vários infernos para atravessar. Algumas vezes vai ser financeiro, você vai ter dívida para pagar. Algumas vezes vai ser emocional, você vai se sentir deprimido, ou abandonado, ou traído. Algumas vezes vai ser em termos de saúde, e você vai ter que passar por uma doença grave, ou alguém que você ama muito vai enfrentar uma doença grave, ou você vai ser afastado de pessoas que você ama demais. Então, existem vários infernos que você pode ter que atravessar ao longo da vida. Quando você tem a consciência de que isso tem fim, é muito mais fácil suportar, mesmo que a travessia seja longa. Eu perdi um amigo aos 22 anos, o Bax, para uma leucemia. E eu me lembro claramente de 3 meses antes dele falecer, ter visitado ele no hospital. E ele já tinha sido curado, né? Já tinha tido uma remissão. Um ano e meio depois, ele teve uma recaída. E aí foi muito pior. E num dado momento, ele falou, eu não aguento mais. E em 3 meses, ele faleceu. Então, assim, eu não vou ser imbecil de dizer, por exemplo, se ele tivesse tido coragem e enfrentado o câncer, ele teria sobrevivido. Acho que isso é muita hipocrisia. Mas o emocional é grande parte do jogo. E, assim, a hora que psicologicamente ele desistiu, e, assim, dói pela lembrança, porque era um cara muito legal, era um cara muito do bem, era um cara que falava muito pouco, mas quando ele não ia, a gente sentia falta. Né? Então, assim, era um cara que eu gostava demais, era um amigo que eu tinha sempre por perto. E aí, ver aquilo acontecer com ele foi muito forte. Mas, ao mesmo tempo, foi um ensinamento de que, assim, cara, a vida vai continuar. Né? Você vai embora, mas a vida continua. Né? Os seus amigos vão continuar. E todos os anos, na data de morte, na data do aniversário dele, são muito próximos, eu me lembro dele, esse ano eu escrevi para os caras, falei, mano, faz 18 anos que a gente perdeu o Bax. Né? Então, assim, você ser lembrado depois da sua partida é uma coisa muito legal. Né? Significa que, para aquelas pessoas, você teve impacto, você fez diferença. Né? Então, isso, para mim, hoje tem um significado muito grande. Será que aí você comentou de alguns psicólogos, filósofos, que eu já li alguns livros também dos mesmos autores, eu adoro, li Carl Jung também, enfim, eu acho que é um suspiro de vida quando eu leio as obras desses autores. Mas agora falando um pouquinho sobre morte também, porque eu acho que a morte ensina muito, né? Você refletir sobre a morte te ensina muito a valorizar a vida, assim. O que você acha, assim, disso? O que são algumas reflexões? Eu vou puxar aquele gancho que a gente deixou aberto agora há pouco sobre a felicidade. Eu descobri o estoicismo de uma forma mais profunda faz uns 3 anos. Coincidiu com uma época em que o estoicismo entrou na moda. Então, de repente, todo mundo virou estoico. Porque eu sou estoico, porque Marco Aurélio, porque não sei o quê. Mas eu descobri por um caminho muito próprio. E o estoicismo ele puxa muito a questão para a autorresponsabilidade, né? Para aquilo que você quer e deve fazer. E não existe essa discussão fútil sobre a felicidade. Essa necessidade de ser feliz nasceu depois do romantismo. Quem romantizou, né, a felicidade foi o romantismo. Então, essa coisa do amor eterno, da metade da laranja, da alma gêmea, essa coisa de eternizar as coisas, né? O amor que dura para sempre, as amizades que duram para sempre, as coisas que duram para sempre. Cara, nada dura para sempre. Nada, nem o planeta. Um dia o Sol vai engolir esse planeta. Muito antes disso, toda a vida que existe aqui vai ser extinta. Né? Toda a vida que existia em Marte foi extinta. A vida na Terra vai ser extinta, depois vai ser Vênus e depois vai seguindo em frente. Então, assim, cara, essa consciência de que tem um fim te dá um senso de imediatismo, de você ter que viver o agora. Né? Eu acabei de ver a avó da minha namorada falecer, e assim, uma pessoa com uma energia e um carinho incrível aos 93 anos, sofrendo de Alzheimer. Mas a última memória que eu tenho era dela segurando minha mão assim e fazendo carinho. Eu lembro do sorriso dela, eu lembro da energia dela. Eu perdi a minha avó também em abril. E eu vi a minha avó no leito de morte uma vez,
cerca de uma semana antes dela falecer, mas a última memória que eu tenho dela é de uns 40 dias antes, no aniversário dela, dia 3 de março, foi todo mundo para lá. Todos os filhos, todos os netos, e só uma bisneta que não foi, por circunstâncias que me irritam profundamente. E ali ela estava extremamente feliz. Né? A alegria dela de ter todas as crias dela ali, de estar todo mundo junto. Eu tenho um primo morando em Chicago e ele falou, cara, eu lembro do cheiro da avó. Eu falei, eu lembro também. Né? É o tipo de coisa que, assim, quando você pede alguém e quando você tem a consciência de que a sua própria vida vai acabar, você passa a usar o tempo de uma forma muito melhor. Você passa a valorizar as pequenas coisas com uma escala gigantesca. Então, assim, cada jantar importa, cada abraço importa, cada despedida importa, cada coisa que você vai dizer para alguém importa, porque você não quer deixar uma má impressão, ou você não quer magoar alguém injustamente, ou você não quer causar um dano injustamente, porque assim, o tempo é curto, a vida é curta, tá? Acaba, cara, assim, muito rápido. Então, esse ideal de felicidade, dessa vida plena, dessa vida de Instagram, em que está todo mundo sorrindo, feliz, com dinheiro na conta, trocando de carro, todo mundo comendo todo mundo, não sei o que, cara, isso não existe. Isso gera infelicidade, né? A expectativa é o gap que é a própria infelicidade, basicamente. Por algumas discussões que eu tive ultimamente, assim, o que gera a infelicidade é a comparação. É a apropriação daquilo que é do outro. Uma frase boba, assim, de coisa popular, mas que eu vejo um significado maior nela, assim, nunca compare o seu capítulo 2 com o capítulo 20 de alguém. O caminho que aquela pessoa trilhou é dela, o seu caminho é diferente. Você não precisa alcançar o mesmo que ela alcançou, você não precisa alcançar mais do que ela alcançou, você precisa alcançar, ou você deveria, ou você pode querer alcançar, aquilo que você acha que é bom para você. E isso veio de uma leitura do Barry Schwartz, que é um livro que foi muito famoso uma década atrás, mais ou menos, que é o Paradoxo da Escolha. O Schwartz é um cientista de arquitetura de decisões e ele pesquisa muito sobre a amplitude das escolhas e de quanto você ter mais escolhas te leva a mais infelicidade do que felicidade. Eu costumo exemplificar com é uma simplificação bem estúpida do livro dele, tá? Afinal, é um livro inteiro e eu vou dar um exemplo bobo. Mas se você tem 3 opções de um perfume e você tem que escolher uma, você geralmente não vai gostar de um dos 3 cheiros. Vai ter um ali que você vai achar mais ou menos e vai ter um que você vai gostar e você vai embora feliz. Vamos dizer que você foi embora com índice 100 de felicidade. Aí alguém te dá 5 opções. Vai ter um perfume que você nitidamente não vai gostar. Vai ter outro que não vai te empolgar. E aí você vai ficar entre 3. Aí você vai escolher um e você vai embora em dúvida se outro que você deixou para trás não teria sido melhor. E aí o seu nível de felicidade desceu para 50, porque você ficou dividido entre os 2 melhores. Aí alguém te bota 7 perfumes para cheirar. Você vai descartar 2, vai ficar em dúvida entre 3, vai ter que escolher um. E o seu índice de felicidade caiu para 33, 1/3. Porque você teve que abrir mão de 2 que você gostou para ficar só com 1. Aí alguém te dá 9 perfumes para você cheirar. Você manda tomar no cu e não vai cheirar 9 nem a pau. Porque é uma chatice você ter que escolher entre 9. Então, o que acontece? Quanto mais... Cara, você já foi nessas pizzarias que tem, tipo, 50 pizzas no cardápio? Cara, você gasta 30 minutos para escolher o que você vai pedir. E a hora que chega, você fala, eu esperava mais. Na verdade, não é que você esperava mais. Ter pegada de português, sei lá, já começa com... Às vezes você fala, pô, será que uma marguerita não teria sido melhor? Você vai, tipo, nessas tap houses hoje em dia. O cara tem lá, tipo, 40 cervejas. Cara, eu viajei com a minha namorada para Maringá faz, sei lá, 1 mês. E a gente foi numa cervejaria lá, chama Sabor do Malte, no Mercado Municipal de Maringá. Excelente. Cara, a carta deles tinha 45 cervejas. A gente experimentou umas 12.
Aí você me pergunta, qual você mais gostou? Falou que teve umas 3 que eu gostei. Como é cerveja, mesmo quando é ruim, é bom. Então, assim, não tem problema se você errar. E depois na 10ª você já estava mais para lá do que para cá. Aí todas as Fomos a pé pro hotel, porque sem condições de dirigir depois As daquilo. 3 melhores foram depois da 9ª, né? E assim, mas assim, é tanta escolha para você ter que fazer que aquilo passa a te oprimir. Então, o que acontece hoje? Né? Por que essa geração nova, que muitos nasceram agora nesse século, ou viveram a imensa maioria da vida nesse século, por que eles sofrem tanto? Porque você tem muita opção. Cara, quando eu fui escolher uma rede social a primeira vez, eu só tinha uma opção, o Orkut. Não tinha outra opção. Hoje em dia o cara tem que escolher. Pô, tem TikTok, tem LinkedIn, tem Facebook. Ah, não, minha avó está no Facebook. No Instagram, minha tia está no Instagram, minha mãe está no Instagram. Ah, mas no seu, mas tem o YouTube, mas tem o Vimeo, mas tem outros. Cara, é tanta opção que assim, você vai onde seus amigos estão. Mas eu quero fazer. É tanta coisa para escolher que é opressivo. É difícil tomar decisão. E aí, só para a gente discutir um pouquinho disso, os últimos 10 minutinhos, Rafa, eu quero ainda falar rapidinho com você sobre dinheiro, porque você falou no início, cara, eu preciso mentoria aqui, dica mesmo para um jovem de 20 e poucos anos sobre o mecanismo do dinheiro que você tinha falado. E, cara, sobre isso, como priorizar, então, de forma sucinta, assim, o que você avalia? Eu sei que aqui lá, volta, experiência, intuição, tudo aquilo que a gente já falou um pouco, mas assim, sei lá, no dia a dia, por exemplo, como que você prioriza o que você vai fazer, ou o que eu faço, por exemplo, é basicamente aquilo, aprender a dizer não. Então, até no meu dia a dia, eu deixo as notificações do celular desativadas. Tem uma série de mecanismos que eu crio no meu dia a dia para eu controlar a situação, né? Que é aquilo a máxima do estoicismo também, de assumir o controle daquilo que você pode controlar, né? Mas, enfim, como que você prioriza? E depois, se já quiser emendar também nessa questão do dinheiro, seria bem interessante. Cara, assim, eu estava falando isso com o meu sócio agora, ele me deu um exemplo muito legal. A gente se divide em 3 negócios diferentes. Então, quando você vai programar a semana, e eu estou falando aqui só da semana comercial, tá? Segunda a sexta, das 8 às 18, a grosso modo. Hoje, por exemplo, eu vou trabalhar até às 21. Então, a gente termina de gravar aqui, eu vou filmar uma palestra que eu tenho que subir amanhã cedo, e depois eu vou fazer uma live no Instagram. Então, o meu dia acaba às 21. Aí eu posso pensar em jantar. A gente tem os espaços das tarefas que têm que ser executadas. Você goste ou não, você tem que fazer aquelas coisas. Tem as coisas que você gosta de fazer. E aí tem os espaços em branco para as emergências que vão surgir. Ou nem para as emergências, mas assim, para as necessidades, para situações, para circunstâncias que vão surgir. Hoje, por exemplo, eu tinha previsto gravar essa palestra de amanhã antes da nossa gravação aqui, comer alguma coisa e fazer a live. Aí ele chegou aqui no escritório, resolveu as coisas que ele tinha que resolver, me deu um toque, falou, tá com tempo aí? Eu falei, não tô, mas posso criar. Posso pegar o compromisso que eu tenho para agora, jogar para a sequência do outro, e aí a gente conversa agora. E não é que eu precisava tomar uma decisão aqui contigo. Eu falei, beleza, não tem problema, eu remanejo, eu tinha um espaço em branco para isso, e aí eu ajeito o que eu tenho que fazer. Então, até isso você aprende a fazer. Porque você sabe que, assim, se novas situações acontecem toda semana, novas situações continuarão acontecendo nas semanas seguintes. Então, porra, se você prevê espaço para lidar com imprevistos, você está prevendo o imprevisível. É lógico que tem coisas que saem do controle. Por exemplo, a avó da minha namorada faleceu e aí você tem que correr atrás de um monte de coisa. Né? Tem que correr atrás de túmulo, de velório, de plano de saúde, da baixa no CPF, da aposentadoria, comunicar a família. E aí a coisa é muito maior do que o padrão. Mas é uma exceção. Né? Não morrem pessoas próximas a você toda semana. No máximo uma por ano. Então, assim, você consegue manejar isso e aí os compromissos que são adiáveis você joga para frente. Hoje eu consigo lidar com muito mais naturalidade com as coisas que eu não gosto de fazer. Porque tem coisas que são necessárias. Então, eu sempre tive a consciência, e isso até foi ruim em certos aspectos, de que eu tinha que plantar para colher.
O problema é que eu não tinha medida, então eu plantei demais e colhi de menos. Até o momento em que eu entendi que eu tinha que começar a colheita. E aí tem sido muito bom, mas eu não deixo de plantar, porque eu sei que para frente eu sempre vou precisar de mais. Se eu quiser continuar, que a minha produção continue crescendo, eu vou ter que continuar plantando. Né? Não dá para você viver uma colheita instantânea e deixar de pensar no plantio do ano seguinte. Então, é essa coisa do equilíbrio. Né? E o equilíbrio é muito presente no estoicismo. Assim, você pode ter o prazer momentâneo, né, de tomar um bom vinho, de fazer uma boa refeição, de fazer uma viagem, sem deixar de plantar a colheita do ano seguinte. Então, você goza a colheita do ano passado, você celebra, mas você não deixa de lembrar que no dia seguinte, de ressaca, você vai ter que ir lá no sol plantar de novo. E está tudo bem, porque é o ciclo, é assim que tem que ser. Né? Então, acho que é a melhor forma que eu consigo ilustrar esse último ponto aí é saber que tem coisas que eu gosto, tem coisas que eu não gosto, tem coisas que eu preciso. Então, a hora que você organiza isso de uma forma natural, não tem mais aquela frescura de eu tive um bloqueio mental, ou estou sem criatividade, ou não sei o que. Não, tem que fazer. Não interessa se você gosta ou não gosta. Eu não gosto de lavar banheiro. Filho, ninguém gosta de lavar banheiro. Mas também ninguém gosta de usar um banheiro sujo. Então, assim, cara, a cada X dias você vai ter que ir lá e limpar o banheiro. Eu não gosto de lavar louça. Eu adoro lavar louça. Porque eu não preciso exercer pensamento para lavar louça. Então, enquanto eu estou ali lavando a louça, minha mente está viajando. Né? E aí, geralmente, eu estou com a minha namorada, ou eu estou com os filhos, ou eu estou com alguém que eu gosto. Eu não estou concentrado na tarefa lavar louça. Né? Então, como eu moro sozinho, também não tem tanta louça assim. E aí, quando eu tenho louça, é porque teve uma reunião de pessoas que eu gosto. Então, lavar louça não é um problema. Né? A ponto de eu precisar pensar em comprar uma máquina de lavar louça. Agora, se eu morasse com 4, 5 pessoas, eu teria uma máquina de lavar louça tranquilamente, porque ele também não é um tempo produtivo, não é um tempo útil, né? É um desperdício de energia. E aí cai na questão do dinheiro. Cara, que é um negócio muito legal. Espera aí que eu vou até pegar a caneta aqui. Vai. Em marketing, a gente costuma usar uma comparação bem simples, até imbecil, que assim, o valor é o que vale, o preço é o que custa. Desde que o valor seja maior do que o preço, está tudo bem. Só que aí entram outros conceitos mais complexos, de escalabilidade, de repetibilidade, de utilidade. Eu costumo medir o meu tempo pelo grau de utilidade. Aquela tarefa que tem que ser feita por mim. Existe alguém cujo tempo é mais barato que o meu, e que eu posso treinar para fazer aquela tarefa tão bem quanto eu? Se existe, aquilo será delegado. Cedo ou tarde será delegado. Você acha que eu aprendi isso sozinho? Não. Meu sócio comprou altas brigas comigo até isso acontecer. Foram uns 2 anos de desapego até eu sair do dia a dia, da frente da consultoria. Hoje em dia, eu só entro em cena a hora que está começando a pegar fogo. Enquanto estão só espalhando a gasolina, eu estou assistindo. A hora que alguém acende o fósforo, eu vou lá e falo, não, vai dar bosta. Agora, se eu não deixar os caras chegarem quase nesse ponto, eles não vão aprender. É a mesma coisa que aquele pai super protetor que não deixa o bebê cair no chão. Se ele não levantar e cair, ele não vai aprender a se equilibrar. Se ele não aprender a se equilibrar, ele não vai aprender a colocar pé ante pé e andar. Então, se você protege a criança demais, ele não aprende a caminhar sozinho. E aí tem essas máximas idiotas do mundo de negócios, né? Ninguém é insubstituível. E também ninguém é 100% substituível. Tem coisas que eu faço que só eu sei fazer do jeito que eu faço. Por mais que eu treine, por mais que eu ensine, por mais que eu delegue, por mais que eu não sei o quê, ninguém vai fazer como eu faço. Aí entram outras reflexões maduras. Mas precisa ser do jeito que eu faço ou pode ser só bem feito? E isso vem lá do livro do Barry Schwartz, do Paradoxo da Escolha. Bom o suficiente, em 90% das vezes, já é bom demais.
Então, assim, não precisa ser excelente o tempo todo. Não precisa ser perfeito o tempo todo. Né? Às vezes, assim, eu olho para o meu carro e eu sinto nojo do que eu faço com ele. Porque é um carro legal pra cacete e aquela semana eu não lavei. Mas eu falo, levar o carro para lavar ou mandar alguém vir buscar, lavar o carro e devolver, é um bom uso do meu tempo. Nessa circunstância, não. Então o carro vai ficar sujo. Né? Em dias que eu trabalho, tipo, 12, 13 horas, e eu chego à noite e eu não fiz a minha leitura do dia, eu falo, cara, entre fazer a minha leitura do vídeo, do livro, e assistir um vídeo do Sons of Anarchy e tomar um vinho, hoje eu vou tomar um vinho. Eu já trabalhei 13 horas hoje. Então, a noção de utilidade do tempo já foi esticada demais. Vou me dar o direito de não ler hoje. Mas por quê? Porque eu produzi. Agora, se eu chegasse e falasse, assistir 4 episódios do Sons of Anarchy e não li nada e não produzi nada, então eu fiz um péssimo uso do meu tempo. Porque é um tempo que era para ser produtivo e gerar renda e ele simplesmente foi desperdiçado. Mas eu aprendi a encaixar os tempos de descanso. Mais uma frase para o rolê, vai. Se você está cansado, não desista, descanse. Eu trabalhava até um nível de estafa em que eu tinha vontade de desistir, eu tinha vontade de morrer. Até que eu aprendi a colocar períodos de descanso. Então chegou agora em outubro e a gente falou, cara, vamos para Maringá? Né? Minha namorada é de lá originalmente e pô, é longe pra caramba daqui, são 700 quilômetros, então não dá para ir o tempo todo. E a gente falou, vai ter uma semana com 2 feriados, vamos de carro, porque a gente curte o road trip. E aí aquela semana a gente tirou para descansar. Eu levei o notebook, porque tinha 2 reuniões que eu não ia conseguir desmarcar e eu fiz de lá. Assim como ela também tinha 2 compromissos de trabalho que ela não tinha como desmarcar. O resto do tempo a gente só moscou. Não fizemos nada. Quer dizer, saímos para caminhar, passeamos, jantamos, vimos um monte de amigos, descobrimos cerveja, fumamos charuto, fizemos um monte de coisa, mas era um tempo dedicado para descansar o corpo e a mente. Então isso não é tempo desperdiçado, isso é tempo usufruído. Agora, no tempo em que eu tenho que trabalhar, filho, eu vou trabalhar. Eu costumo brincar assim, cara, eu dirijo bem, mas eu não sou nenhum piloto. A minha comida dá para comer, mas eu estou longe de ser um chefe. E eu até curto fazer determinadas coisas, mas eu não sou o melhor. Mas trabalhar, eu sou bom pra caralho. Então, quando eu estiver trabalhando, me deixa trabalhar. Não vem encher meu saco e me distrair quando eu quero trabalhar. Só que hoje eu consigo ter um nível de previsibilidade, de confiança, de saber o quanto eu preciso trabalhar para chegar a um determinado resultado. Então, enquanto eu não cheguei num determinado nível de conforto, eu trabalhava exaustivamente para atingir aquele nível. A partir daqui, eu me dou o direito de viver um pouco, de equilibrar um pouco a vida, porque eu trabalhei muito antes de chegar nesse ponto. E eu trabalhei muito por burrice, por completa estupidez. Se mais novo eu tivesse perdido meu orgulho e tivesse aprendido a pedir ajuda, muito do que eu tentei fazer sozinho, eu teria conseguido fazer muito antes do que eu consegui. Mas, velho, teimoso é uma desgraça, só aprende se ferrando. Então eu tive que me ferrar muitas vezes para daí aprender. E essa foi uma lição que um amigo me deu no palco. A gente estava num evento, trocando uma ideia de corredor, ele subiu no palco, ele falou, eu queria falar com ele, com o Rafa ali. Ó. Esse cara precisa aprender a pedir ajuda. Cara, na frente de 500 pessoas, e todo mundo me conhecia na porra do evento. Inclusive, eu ia palestrar depois dele. E aí ele aprendeu uma grande lição. Você nunca zoa alguém que vai palestrar depois de você. Você só zoa quem já saiu do palco. Porque a vingança é impagável. Ele falou, aquele cara ali precisa aprender a aceitar ajuda. Ele precisa aprender que aceitar ajuda não é humilhação, aceitar ajuda não é vergonha, aceitar ajuda não é burrice, aceitar ajuda não é fraqueza. Aceitar ajuda é você reconhecer que você não tem uma competência ou uma habilidade e alguém que tem pode te ensinar aquela competência ou aquela habilidade. É só isso. E aquilo teve um impacto muito grande, tanto que no ano seguinte, né, logo depois desse evento,
eu fui fazer o coaching, eu fui fazer o processo de mentoria, fui fazer uma série de coisas que aí me ajudaram a sair daquela fase da falência. Então, só a hora que eu paguei um preço altíssimo é que eu reconheci que se eu tivesse ajuda, eu poderia reconstruir tudo aquilo com menos esforço, com menos estresse. E aí um monte de coisas sobre dinheiro foram fazendo sentido. Né? Um monte de aprendizados sobre como vender, como negociar, como se posicionar, como valorizar o que você faz, como medir o esforço que traz cada resultado. Então, deixar de fazer coisas que você gosta, mas que não dão resultado nenhum, para fazer coisas que eventualmente você não gosta tanto, mas que te dão um puta resultado. E às vezes fazer coisas que você não gosta, que te dão um resultado absurdo, a ponto de hoje eu poder praticamente só fazer o que eu gosto. Mas com a plena consciência o tempo todo de que se a qualquer momento eu tiver que fazer o que eu não gosto, tamo lá, vamos embora. Ah, tem que lavar banheiro, eu lavo. Tem que lavar louça, eu lavo. Tem que tirar o lixo, eu tiro. Tem que carregar pedra, carrego. Mas a escada acima, vamos embora. Uma pedra pesada, quebra no meio. Vamos em dois. Né? Então, assim, é difícil? É difícil. Tem tarefa que é chata? Tem. Mas, geralmente, as coisas chatas e as coisas difíceis são as que pagam melhor. E aí é que veio um dos grandes segredos de ganhar dinheiro. Todo mundo quer fazer o trabalho fácil. Todo mundo quer fazer o trabalho que outras pessoas sabem fazer. Quem é bem pago, não estou dizendo bem pago de salário, de funcionário, tá? Que basicamente metade dessa geração nunca vai ter um emprego na vida. Vai ser obrigada a empreender, vai ser obrigada a viver da economia de serviços. Você vai ser bem pago quanto mais complexos forem os problemas que você resolve. Ah, eu vou montar uma empresa de limpar sofá. Limpar sofá é difícil? Não. Mas é uma conveniência. Então, quem tem grana vai pagar pelo seu tempo para você ir lá e limpar sofá. Ok. Mas qual a complexidade disso? Nenhuma. Então, logo, logo, vai ter um monte de empresa de limpar sofá e vai estar todo mundo trabalhando pelo mínimo valor possível e vai trocando tempo pela remuneração de sobrevivência, que é aquela expressão popular, vender o almoço para pagar a janta. A hora que você escolhe uma coisa desafiadora, uma coisa que é difícil de fazer, a concorrência vai ser muito menor. Aí tem aquela frase idiota, acho que é do Walt Disney, que as pessoas ficam repetindo. Não que a frase seja idiota, mas geralmente quem repete é idiota. Eu gosto mais do impossível, porque lá a concorrência é menor. Tá, você sabe falar inglês? Não. Você sabe falar francês? Não. Você fala romeno? Não. Você sabe resolver uma equação de segundo grau de cabeça? Não. Então, filho, você não sabe fazer nada impossível. Tipo, você é só mais uma pessoa comum e, tipo, você não sabe fazer nada especial. Você não tem nenhum dom, nenhuma habilidade, nenhuma competência especial. Você é só mais um. Então, não vem com essa de, eu gosto do impossível porque a concorrência é menor. Mas, cara, sei lá, eu vou montar uma doceria. Pô, fazer brigadeiro, até um animal na cozinha como eu faz brigadeiro. Agora, se você for fazer um bolo confeitado, cheio de história, coisa e tal, e for virar tipo o rei dos bolos, a rainha dos bolos, a não sei o que dos bolos, cara, aí você vai poder vender o bagulho muito caro. E você vai ser pago em múltiplas vezes versus o tempo investido. É aí que está o grande segredo de ganhar dinheiro. É o quanto você consegue ser remunerado pelo tempo investido para fazer cada coisa. Então, se você faz alguma coisa simples, o seu tempo vale pouco e você vai ser mal remunerado. Você vai trocar horas por sobrevivência. Se você faz alguma coisa complexa, você vai ser bem remunerado. Então, em poucas horas, você resolve toda a sua sobrevivência do mês. E você tem todo o resto do mês para ganhar dinheiro. Vamos comparar isso aqui com dois tipos de profissional da saúde. Eu sei que a gente já estourou o tempo, mas foda-se o tempo. Por mim, continua. Pensa, por exemplo, um profissional de educação física ou um fisioterapeuta. Geralmente, esses profissionais, no nosso mercado, aqui no Brasil, eles são mal remunerados. E aí, todos eles querem competir em grandes centros no Sudeste ou no Sul, onde tem
alta presença de profissionais que fazem exatamente o que eles fazem, e aí todos eles são mal remunerados. E aí pensa num médico. Por mais que o custo de vida do médico, em geral, né, via de regra, seja maior que o do profissional de educação física e do fisioterapeuta, a escala de ganho dele por hora trabalhada também é muito maior. Em um dia de trabalho, geralmente ele vai ganhar o que esses outros profissionais levam uma semana para ganhar. Ou seja, em uma semana, ele vai ganhar o que esses caras levam um mês para ganhar. Então, se em uma semana de trabalho ele paga todos os custos dele, a casa, o carro, a alimentação, a educação, a saúde, ele tem 3 semanas de trabalho por mês para guardar. Esses outros profissionais vão ter que trabalhar o mês inteiro para pagar os custos básicos e não vai sobrar muito para guardar. Então, o que ele pode fazer? Bom, trocar de profissão é complexo. Você vai ter que fazer outra faculdade, ou você vai ter que fazer uma série de cursos, você vai ter que investir em educação tudo de novo, vai ter que começar do zero tudo de novo e blá, blá, blá. Mas o que você pode fazer? Você pode mudar de delimitação geográfica. Se você pega cidades mais distantes, elas estão carentes de bons profissionais. Então, um grande centro no Sudeste tem um monte de educador físico, de personal trainer, de fisioterapeuta. Uma cidade no Nordeste, geralmente, não tem. Uma cidade no Centro-Oeste, não tem. Uma cidade no Norte, não tem. Ah, mas você está sendo paulista preconceituoso. Não, caralho, eu estou falando de estatística. Não estou falando de percepção, de julgamento, de preconceito, nada disso. Estou olhando isso mercadologicamente, da forma como o mercado funciona. Então, um bom físio numa capital do Nordeste vai receber, em média, 3 vezes mais do que um bom físio recebe numa cidade de médio porte no Sul e Sudeste. Então, se ele estiver disposto a mudar a região geográfica dele, ele consegue escalar os ganhos dele. Então, essa é só uma das formas. Com certeza existem várias formas. Se a gente ficar discutindo aqui, a gente vai pensar em várias formas de você multiplicar a sua renda. Poxa, mas esse fisioterapeuta, ele também pode, ao invés de mudar de local, se aprofundar na especialidade, como foi o caso do meu fisiologista. Eu quebrei a coluna, bicho. Eu quebrei 2 vértebras, a terceira e a quarta. Fiquei 4 meses de cama olhando para o teto, esperando colar. Aí eu fiz hidroterapia, fiz fisioterapia, fiz um monte de tratamento. Mas esse cara era especialista em recuperação atlética. Então, jogador de vôlei, geralmente lesiona o ombro, mandam para ele. Jogador de futebol, lesiona o joelho ou o tornozelo, mandam para ele. Jogador de polo, lesiona o cotovelo ou o ombro. Jogador de tênis, lesiona o punho ou o cotovelo. Mandavam tudo esses caras para ele. E aí são caras que investem em tratamento médico de alta qualidade, em fisioterapia de alta qualidade, porque a renda deles depende disso. Porque o clube no qual eles estão associados depende do trabalho deles para ganhar campeonato. Então, esse cara se tornou um ultra especialista em fisioterapia para atletas e a remuneração média dele era 6 vezes maior do que um fisioterapeuta comum. Então, esse papo de especialista e generalista, você acha que nesse sentido, um dos caminhos seria bom a pessoa se especializar? Sim e não. Eu tenho amigos que são gerentes de projeto. Geralmente, um gerente de projeto é um programador de software velho. Então, ele ficou desatualizado, ele já não desenvolve mais software, mas ele domina todo o processo de desenvolver software, todo o relacionamento entre as pessoas, a gestão da equipe, a negociação de verba, a negociação de funcionalidades. Então, ele não serve mais para programar, porque alguém com 1/3 da idade e 1/10 do salário dele programa muito mais rápido e melhor do que ele seria capaz. Mas ele, como gestor, vale pra cacete. Esse cara é um generalista. Só que é um generalista que, tipicamente, está ganhando, em São Paulo, 20, 25 mil reais. Em Belo Horizonte, está ganhando 17, 21 mil. Estou falando só de 2 cidades que eu sei mais ou menos o ganho, tá? Agora, o que esse cara está desenvolvendo? Software para banco.
software para transação de startup, software financeiro. Então, isso vale muito dinheiro, portanto, isso custa muito dinheiro para ser feito. É o tamanho do nível da responsabilidade também, né? Que você assume. Exatamente. Aí, de novo, vou voltar no princípio que eu falei sobre dinheiro. Você é pago pela complexidade do problema que você resolve. Se o que você faz, qualquer Zé Ruela faz, vale pouco. Por que que um chefe de cozinha cobra num prato com 2 grãos de milho e um fiapo de frango R$ 80 e a galera paga? Porque ele é um chefe, só ele faz aquele diabo daquela receita. Então, se você quiser comer aquilo, você tem que pagar o quanto o cara cobra. E fim. Por que que algumas cervejas custam R$ 80 a garrafa, enquanto outras custam 10? Porque aquele malte, aquele lúpulo, aquele jeito de fermentar para chegar naquela cerveja, só aquele cara faz. Só que ele passou 20 anos fazendo cerveja ruim até aprender a fazer cerveja boa. Ou, para não ser tão exagerado, ele passou 20 anos fazendo cerveja mediana para depois fazer uma cerveja razoável, para depois fazer uma boa, para chegar nessa muito boa. Então é justo que ele cobre caro pela cerveja dele. Porque ele não está cobrando pela garrafa. Ele está cobrando por todos os anos de aprendizado do processo. É aí que está o grau da complexidade do problema que você resolve. Então, se você resolve um problema simples, você é mal pago. Por que que um vendedor de Porsche ganha 4, 5, 10 vezes mais do que um vendedor de Honda Civic? Porque o cara que compra Honda Civic está gastando 100 mil num carro. O cara que compra Porsche está gastando 600 mil. Só que para o cara conseguir vender para o cara que está comprando um Porsche, isso é um Porsche barato, ele tem que frequentar os ambientes que os donos de Porsche frequentam. E não dá para ele ir de Honda Civic. Para ele ir num restaurante caro, para ele tomar uísque caro, para ele fumar charuto caro, para ele bater papo com aquele cara, para ele ter o nível de cultura que aquele cara tem, o networking que aquele cara tem, ele vai ter que se embrenhar nesses ambientes. Esses ambientes custam caro. Então, se ele quiser ser um vendedor de elite, ele vai ter que ter investimento de elite. Tanto de elite do ponto de vista financeiro, quanto do ponto de vista intelectual. Porque o cara que vai comprar um Porsche, ele vai negociar, filho. Você acha que só porque ele é rico ele vai pagar? Ele não é otário. Ele sabe o quanto custa ganhar dinheiro também. Ele que então, vai se negociar? Você for Não, é óbvio que ele vai negociar. Ele vai negociar a cor, ele vai negociar o acabamento, ele vai negociar a data de entrega, ele vai negociar uma cacetada de coisa. Por quê? Porque ele sabe que ele está pagando caro pelo carro. Mas ele pode. Isso eu achei muito foda que você falou. Você quer ser um vendedor de elite, por exemplo, ou um profissional de elite, você tem que ter um investimento de elite. Puta, genial isso. Cara, é assim, você não vai se tornar muito bom fazendo merda. Tipo assim, eu fiz faculdade na Unip. Cara, a Unip, para quem não é daqui da região, é tipo a Estácio, a Anhanguera, é aquela faculdade chulezinha, de entrada, assim, basicona. Ah, mas o que eles ensinam é uma porcaria? Não, eu tive professores excelentes. O professor de contabilidade que eu tive na Unip era ótimo. A professora de planejamento era ótima. O professor de fundamentos de marketing, o Gustavo, ele é amigo meu até hoje, o Gustavo Vilela. Cara, é um grande amigo meu até hoje. Esse cara foi meu mentor em várias ocasiões. Aí eu descobri que ele é mais novo que eu. Aí eu costumo chamar ele de mentaralho, né? Porque o mentor é pirralho. Ele é mais novo que eu, mas ele tinha mais experiência em marketing do que eu quando eu fui aluno dele. Só que assim, eu dependi da Unip para me formar, o cacete. Eu ia com um livro para aula. Esses livros que tem aqui atrás, isso aqui é só 1/3. 2/3 estão lá em casa. Os livros que eu mais amo estão lá em casa. Esses daqui, que são os de marketing de conteúdo, são todos em inglês. Cara, eu demorei um ano para ler meu primeiro livro em inglês. Depois, no semestre seguinte, eu li 3. No outro, eu li 5. E aí eu fui pegando velocidade de leitura e absorção em inglês. Aí eu fui para os eventos dos caras desses livros. E aí eu conheci esses caras lá. O dólar era 2,40, tipo, era uma merreca. Hoje em dia é 5,40. Mas, pô, eu paguei passagem, ida e volta de avião, hotel, alimentação, inscrição no evento. Geralmente a inscrição é $1.000. Cara, o rolê ali de uma semana para ir para um congresso fora, nessa época, 2013, 2014, era 10, 12 mil reais por baixo.
por baixo. Hoje em dia, com o dólar o dobro, você pode botar aí 25, 30 mil reais. Cara, é caro. Ô, Rafa, Só que é aquela história. Se eu não tivesse ido lá, eu não teria conhecido esses caras, eu não teria aprendido o que eles sabem, eu não teria escrito o meu livro, eu não teria construído a minha carreira, eu não teria chegado onde eu cheguei. E que nem é muita coisa. Eu nem cheguei tão longe assim, eu nem sou muito foda. Tipo, eu sou um cara normal, muito esforçado, só isso. Mas eu tinha essa consciência de que se eu quisesse uma posição diferenciada no mercado, eu ia ter que buscar isso. Mas Isso ia custar caro. Você percebe que, só pra gente empacotar esse assunto, até pra te liberar aí, que eu sei que você tem que gravar conteúdo, ó. Você tá gravando. Ah, se for o caso, eu gravo depois da live. Tá. Ó, só pra empacotar isso, mas você percebe que eu ia falar uma coisa que eu sinto falta da minha geração, ou que às vezes as pessoas falam muito no Instagram, enfim, e acaba ficando solto. Você viu que você investiu tudo isso, você teve todas as suas experiências, todos os livros que você desenvolveu, você se tornou uma pessoa de valor. E por isso, quando a pessoa vai contratar uma consultoria da Web Estratégica, não é qualquer merreca, meia boca que vai chegar ali, pagar um pouquinho e vai conseguir ter uma consultoria da Web Estratégica. Estou falando por cima assim, mas por quê? Porque você tem valor real, certo? Para agregar para a pessoa. O que às vezes eu sinto é que as pessoas querem cobrar o que você cobra sem entregar o valor real que você entrega, sabe? Eu não sei se você sente isso um pouco. Porque, perfeito, cara, perfeito. É uma coisa que, assim, acho que o pessoal convencionou chamar de sociedade das aparências. Parece que a galera está mais preocupada em parecer ser do que ser. E da forma como eu fui criado, na família de onde eu venho, tipo, a formação que eu recebi, isso é muito antiético, isso é muito errado. Então, se você fingir ser alguma coisa, ou você fabricar ser alguma coisa, é muito tosco. Tipo, você não é nobre, não é certo, não é louvável, não é nada. Você é um bosta se você fizer isso. Então, eu nunca me permiti fazer isso. Ao mesmo tempo, eu passei muito tempo plantando. Eu poderia ter começado a minha colheita antes, mas essa autocobrança era tão grande que eu continuava plantando mesmo depois de ter plantado muito. E hoje em dia eu continuo plantando. Porque hoje eu tenho a consciência de que são ciclos. Então, quanto mais eu acelerar esse ciclo que eu tô, melhor o próximo vai ficar. E aí eu vou acelerar mais ainda e o outro vai ficar melhor ainda. Então, hoje, essa consciência do processo, eu ia dizer domínio, mas domínio eu acho que é pedante demais. É assim, a consciência do processo. Eu falo, cara, quanto mais você planta, mais você colhe. Mas você tem que plantar e você tem que colher. Então, quando alguém me chega com uma proposta absurda, tipo, sei lá, outro dia queriam me contratar para uma palestra, a pessoa chegou com um cachê que tipo, não fazia sentido. Eu falei, cara, não dá. Porque depois que eu te disser sim, você vai me pedir para gravar um vídeo de um minuto para mandar no seu Telegram. Aí você vai me pedir para estar disponível 1 hora antes da palestra. Aí você vai me pedir para gravar a palestra e mandar para as pessoas. Aí você vai me pedir para sortear um livro, autografar e despachar. No fim, aquela 1 hora de palestra vão virar umas 4, 5 horas de atividades que eu vou ter que cumprir e encaixar no meu calendário. Por esse valor que você está querendo me pagar, a conta não fecha. Então, assim, para que eu pague a minha assistente, a minha editora de vídeo, o meu contador, o aluguel do escritório, a minha hora de trabalho e tenha um lucro mínimo de X%, o meu valor para fazer essa palestra é tanto. Aí o cara virou e falou, cara, pena que eu não posso te pagar, porque você me convenceu. Falou, não, eu não quero te convencer de nada, eu só estou explicando. Se você quiser, você aceita, ou se você quiser, você não aceita. É só isso. Né? Que é da minha linha de pensamento, assim, eu nunca empurro uma venda. Eu nunca forço alguém a contratar alguma coisa. Falou, cara, o que eu tenho é isso, vai te gerar tal resultado e tal benefício. Se você quiser, custa tanto. Porque, assim, o dia que o nego apontou o dedo na minha cara e falou, você me obrigou a contratar. Cara, eu tirei o print e mandei pro Lazarento e falei, onde que eu te obriguei? Devolvi o dinheiro e deixei com acesso ao curso. Pelo menos ele teve a hombridade de nunca mais fazer o login. Mas, assim, cara,
quando entra na questão de confiança, de honra, de reputação, é um negócio que é muito pesado para mim, sabe? Então, isso faz com que você respeite o seu próprio trabalho, que você cobre o que o seu trabalho vale pelo respeito a tudo que você plantou, a todo o esforço que você fez. Mas assim, mas eu estou no começo da carreira, como é que eu faço? Falou, mano, eu dei 150 palestras de graça para aprender a palestrar. Mas precisava tanto? Não sei, para mim precisou. Para o meu caso, precisou. Você pode aprender em 20? Perfeito, show de bola. Eu precisei de 150. Então, assim, eu dei palestra em universidade à noite, eu viajei para outra cidade para palestrar, não recebi nem o combustível e o pedágio. Palestrei em evento de gente que eu não gostava. Cara, quebrei galho de muita gente. Por quê? Porque eu queria treinar. Aí eu fui estudar stand-up, aí eu fui estudar técnica para aprender atenção, fui estudar retórica, fui estudar didática, fui estudar andragogia, que é o processo para você ensinar um adulto. Fui estudar uma série de habilidades e competências que eu tinha que desenvolver para ser um puta de um professor e um puta de um palestrante. Então hoje eu falo, cara, você é o melhor? Não acho que eu sou o melhor em nada e posso listar 10 caras que são melhores do que eu. Mas eu sou bom pra cacete. Boa. Então, assim, eu sei o quanto eu sou bom. O melhor não sou eu que vou julgar. Quem vai dizer se eu fui o melhor professor são os alunos. Quem vai dizer se eu fui o melhor palestrante são as pessoas que assistiram a palestra. Eles têm competência para julgar. Agora, eu sei que eu sou bom pra cacete. Então, assim, não humilha, né? Não sacaneia. Mas é um evento beneficente. Show de bola, eu vou, não tem problema. Mas é um evento universitário. Beleza, eu dou 50% de desconto. Mas eu precisava que você fizesse tal coisa. Beleza, de boa vontade eu faço. Não, mas tem que ser assim porque a regra é da empresa. A regra é sua, não é minha, eu não preciso cumprir. Boa, boa. Você aprende a se posicionar, né, com o tempo também. É uma coisa que, assim, algumas pessoas já trazem isso de casa. São habilidades que eu quero ensinar para os meus filhos. Eu estudei muito sobre negociação. É que os livros de negociação não estão aqui, eles estão lá em casa. Mas o método que eu mais recomendaria para quem quiser estudar é o método de negociação de Harvard, que é o método ganha-ganha. É quando você consegue fazer uma negociação em que os dois lados saem ganhando. Os dois lados da mesa saem com mais do que entraram na negociação. Cara, é difícil, mas é muito legal. É muito legal. E aí, toda vez que eu vou negociar com alguém que está querendo tirar vantagem, cara, eu já entro na negociação disposto a sair. Sim. Eu falei, nesses termos, nessa circunstância, é melhor a gente não fazer o projeto. Não, mas porra, não sei o que e tal. Eu falei, cara, nessas condições aqui não tem acordo possível. Se fosse uma opção razoável, a gente poderia ter um acordo possível. Agora, com essas premissas aqui, eu nem vou sentar na mesa para negociar. Porque eu vou perder o seu tempo e o meu. Eu não sei o quanto vale o seu tempo, mas eu sei o quanto vale o meu. Boa. Rafa, cara, para concluir, palavras finais aí, conclusão, então, de tudo que a gente falou. Cara, foi super rico. De novo, obrigado pelo seu tempo. Foi maravilhoso, cara. Enfim, vários insights novos aqui. Sempre que eu trago alguém, sempre tem coisa nova, mas você, puta, a gente até passou do tempo aqui. Então a pessoa vai poder ouvir. Eu vou colocar lá na lista. A gente falou de dinheiro, autoconhecimento, filosofia, propósito, carreira e tal. Mas para empacotar tudo isso, para quem está ouvindo, palavras finais, se quiser falar um pouquinho também de como as pessoas te encontram, enfim, é isso. Cara, me encontrar é fácil, é só botar Rafael Reis lá no Google, vai me achar. Vai achar meu LinkedIn, vai achar meu Instagram, vai achar meu site, provavelmente vai achar o canal no YouTube. Então, assim, me encontrar é fácil. Eu mudei meu nome para isso. Né? Meu nome é Rafael Rezende de Oliveira. Aí, uma vez num evento não cabia, aí o cara abreviou, ficou Rafael Reis Oliveira. Aí eu gostei e adotei. E aí a galera no mercado começou a falar só, não, Rafael Reis, Rafael Reis, Rafael Reis. Eu falei, cara, pegou. Vou ficar. Aí virou, tipo, meu nome artístico. E aí, hoje em dia, todo mundo me chama de Reis, tipo, virou minha marca. Então, muita gente nem sabe meu nome inteiro. Eu falo, cara, beleza, é comum isso no mercado.
né? Não é uma coisa que eu preciso esconder ou explicar, tem uma origem e nasceu naturalmente. Cara, palavras finais, sei lá, tipo, acho que se você tiver orgulho do que você faz, de quem você é, ou de quem você está querendo se tornar, já valeu a pena o caminho, a jornada. Né? Você entendendo que a vida é uma jornada, que a cada etapa você tem que estar melhor que a etapa anterior, que todo mundo que você puder levar junto com você vai ser beneficiado por isso. E você tem orgulho da sua jornada, então tá valendo. Eu acho que assim, só é uma média quando você está fazendo coisas que você não tem orgulho de fazer, que você não entende o porquê você está fazendo, que não fazem sentido para você, que a hora que você deita a cabeça no travesseiro, você fala, nossa, eu só joguei meu dia de hoje fora. Isso é uma coisa que assim, me corrói por dentro. Quando eu passo um dia inteiro, eu falo, cara, hoje eu não fiz nada de produtivo. Eu tenho a vontade de sair do meu corpo e me bater, que é gigantesca. Mas eu ainda não consegui achar o jeito de fazer isso. Então, provavelmente eu contrate alguém para me bater, mas enquanto isso não acontece, sei lá, é que as coisas foram tomando um encaixe natural. Mas eu não sei se nesse ponto eu sei ensinar. E, cara, em termos de filosofia, não pelo modismo, não pelas frases bonitas de Instagram, mas pelo que realmente é. Se tem uma filosofia que eu acho legal pra caralho entender e absorver, é o estoicismo. É uma coisa que assim casou muito com a forma como eu fui educado, com os exemplos que eu tive na minha família, os exemplos dos professores, os pais dos meus amigos que eu admiro e que são meus amigos também. Né? Tem muitos pais de amigos meus que me chamam de filho. Ô, Fio, como é que você tá aí? Ô, Fio, como é que estão os pequenos? Ô, Fio, faz tempo que você não passa aqui para ver o tio. Né? Então, assim, cara, é uma vida que eu tenho orgulho, sabe? Ele falou, cara, olha quanta gente boa eu tenho em torno de mim. Olha quanta gente boa eu tenho acesso. Né? Olha quanta gente tem carinho por mim. Porra, tudo isso é legal pra cacete, sabe? Então, quando eu olho pra jornada, eu falo, porra, que jornada legal. Gosto da minha jornada. E aí, quando eu olho para o meu entorno próximo, assim, o que é que eu posso fazer pela jornada dessas pessoas? Como é que eu posso contribuir para que as jornadas deles sejam legais também? Né? Dos meus funcionários, dos meus alunos, da minha família, dos meus amigos próximos. Assim, como é que eu posso agregar para eles de uma forma positiva? E aí isso multiplica. Né? Porque quando você dá o que te sobra, você não perde nada. Então, assim, é uma contribuição que é gostosa. Porque você não está tirando do seu para dar para alguém. Você está dando o que você já tem em excesso, o que você tem de sobra. Né? Então, porra, aí tem N casos. O pai de uma amiga de faculdade que é oftalmologista e uma vez por semana ele atendia em creches e em comunidades carentes. Cara, ele já ganhava muito mais dinheiro do que ele precisava. Aí ele doava 4 dias por mês do trabalho dele para ajudar quem não tinha dinheiro para pagar o trabalho dele. Porra, acho isso do cacete. Esse fisiologista que cuidou da minha recuperação, ele é funcionário da prefeitura da cidade. É o responsável pelos parques de esporte da cidade, pelos programas de esporte da prefeitura. E, cara, o cara é um puta profissional. Poderia estar dedicando 100% da carreira dele à iniciativa privada e está ganhando muita grana. Mas ele afeta a vida de milhares de pessoas positivamente, ajudando essas pessoas a ter acesso a um lugar para fazer exercício, para ter lazer, para ter atividade física, trabalhando na prefeitura. Então, assim, porra, eu acho essas jornadas muito legais. São pessoas que me inspiram. Você falou, cara, quando eu crescer, eu quero ser que nem esse cara, sabe? Eu acho que é por aí. É você construir um caminho que você olha para trás e você tem orgulho dele. Pô, Rafa, cara, puta, super aula. Obrigado de coração. Eu acho que esse é o propósito do podcast, é enriquecer a vida de quem está ouvindo das nossas conversas mesmo, que estão entre a gente, foi super rico. Pessoal, quem está ouvindo aí, segue lá o Rafa depois, Rafael Reis, ele posta um monte de conteúdo legal no Instagram também, até sobre filosofias ali, eu já vi que ele posta e compartilha algumas coisas também, né, sobre a vida. E é isso, Rafa. Muito obrigado por hoje. É só. E quando tivermos a oportunidade, beberemos uma juntos, por minha conta.
Boa. Fechou, tá combinado. Valeu então, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.